Glória a Deus, que bom, irmãos. Eu falei hoje pela manhã, eu me sinto assim, muita vontade aqui. Então toda vez quando eu entro na igreja, eu saio abraçando os irmãos, né? Eu abraço, eu beijo. Tem gente que não tem tanta intimidade assim, mas nós precisamos nos sentir à vontade na família da fé. Então nós precisamos criar esse hábito da gente cumprimentar um outro, abraçar um outro, porque isso é maravilhoso. A nossa unidade, ela vai fazer toda a diferença. Amém? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito especial, chamado sabedoria para vencer a tempestade. Quantos aqui estão ou já passaram por uma tempestade? Fala assim, eu! Todo mundo, né, irmão? As nossas vidas, elas são feitas assim. Nós passamos por tempestades, passamos por desafios, mas nós precisamos ter sabedoria. Como que eu e você passamos quando algo acontece meio diferente? Porque as tempestades, a verdade é que elas aparecem em momentos que nós não estamos esperando. Agora nós precisamos ter sabedoria para passar. Eu falei pela manhã e eu estava com 2 mensagens para passar nesse domingo. Mas essa semana eu passei por umas situações bem difíceis, eu e meu marido, né, amor? E eu falei, entendi, Senhor, então é sobre isso que eu tenho que falar, não é? Porque primeiro o Senhor fala comigo, para depois eu poder ministrar a igreja, amém? Então nós vamos falar, quero estudar com vocês o texto de João 6, do 16 ao 21. É um capítulo da história muito conhecido e nós vamos tirar algumas aplicações daqui, amém? Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Fala, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. O capítulo de João, ele é um capítulo muito lindo, o capítulo 6. Quando você estiver na sua casa, tire um tempo para você ler, para você estudar. Ele começa falando sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Então, uma grande multidão estava seguindo Jesus. Eles estavam em busca de Jesus por causa dos milagres. João vai destacar que principalmente por causa das curas. Então eles estavam lá acompanhando Jesus. E de repente uma grande multidão se reuniu assim em volta de Jesus e os discípulos. E Jesus chega até Filipe e faz uma pergunta. Filipe, como que nós vamos alimentar toda essa multidão, Filipe? Não que Jesus não soubesse o que ia fazer, mas a pergunta era um teste para os discípulos, para eles entenderem que aquilo que eles podiam oferecer não seria suficiente. Então Filipe fala, olha, mesmo que nós tivéssemos dinheiro, onde nós encontraríamos tanto alimento para alimentar toda essa multidão? Então, como vocês sabem, Jesus, ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele ora, o menino traz para eles, e ele agradece a Deus, e os discípulos começam então agora a distribuir. Toda aquela multidão, ela consegue ser alimentada, elas ficam saciadas a tal ponto que sobraram ainda 12 cestos. Foi um milagre. Nós podemos ver nessa passagem que Jesus, ele não apenas supre a necessidade espiritual do homem, mas ele supre também a necessidade física, amém? Então, logo em seguida, desse milagre, Jesus insiste para os seus discípulos, para que eles voltem para Cafarnaum. E no meio, quando eles estão no mar da Galileia, a história conta que uma grande tempestade veio sobre os discípulos. E é dentro desse contexto que Jesus aparece andando sobre as águas. Amém? E é dentro desse contexto, dessa história, que eu quero falar com vocês sobre como ter sabedoria em meio à tempestade.
Quero ressaltar aqui, irmãos, que logo depois que teve o milagre dos pães e dos peixes, Jesus, ele insiste para os seus discípulos para que eles voltem até Cafarnaum. É isso que lá em Marcos diz. Essa história também que nós vamos estudar, ela foi narrada no Evangelho de Marcos 6, no capítulo 6, versículo 45. Olha o que diz. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Quero que você entenda que os discípulos, eles não tiveram opção. Marcos aqui está dizendo que Jesus insistiu com seus discípulos. Então, possivelmente, os discípulos queriam ficar com Jesus. Mas Jesus olha para ele e fala, não, vai indo até Cafarnaum, vai indo. Porque eu vou ficar aqui, enquanto eu estou despedindo a multidão, eu vou orar e vocês precisam ir, vão indo. Quero que vocês entendam que os discípulos, eles não tiveram opção. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus para eles atravessarem. Agora, a grande questão aqui é porque Jesus empurrou os seus discípulos para aquela tempestade. Por que Jesus, muitas vezes, permite que as pessoas que o seguem passem por situações difíceis? Por que aqueles discípulos, apesar de estarem obedecendo uma ordem de Jesus, porque foi Jesus que disse para eles, vocês precisam ir, vão indo. Porque mesmo eles dentro do centro da vontade de Deus, obedecendo Jesus, por que eles foram apanhados por uma grande tempestade? Porque às vezes nós achamos que o fato de nós obedecermos a Deus, o fato de nós estarmos no centro da vontade de Deus, nada de mal vai nos acontecer, não é assim? Nós achamos que o fato de nós seguirmos a Cristo, nós estamos imunes às tempestades. Nós achamos que as tempestades que aparecem na nossa vida é porque nós não estamos no centro da vontade de Deus, ou porque é uma interferência do diabo. Mas, querido, os discípulos, eles foram para o meio do mar, obedecendo uma ordem de Jesus. Agora, a pergunta é, Luíde, por quê? Por que Jesus, ele nos empurra para o centro da crise? Por que nós somos sacudidos por vendavais maiores do que as nossas forças? Por que acidentes trágicos acontecem, perdas dolorosas? Por que nós somos traídos? Por que nossos sonhos não se realizam? Por que nós passamos por doenças, apesar de nós estarmos no centro da vontade de Deus? Por quê? Jesus insistiu com os seus discípulos. Agora, queridos, eu quero que você entenda que a vida cristã, ela não é uma estufa espiritual. Nós achamos que agora eu virei crente, agora eu sou seguidor de Jesus Cristo, e nada de mal mais vai me acontecer com o meu casamento, com os meus filhos, com a minha empresa, com a minha saúde. É assim que acontece, irmãos? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Os 12 discípulos, quando eles começaram a seguir Jesus, tudo na vida deles resolveu. O que aconteceu quando eles começaram a seguir a Cristo? Quem sabe o que começou a acontecer? Eles foram perseguidos, maltratados, abandonados. Nós precisamos entender que eu e você não estamos dentro de uma estufa espiritual e que nada vai nos alcançar, tempestade nenhuma vai nos alcançar. Agora a pergunta é, Luíde, qual que é a diferença então do ímpio e do que serve a Cristo? Você está me dizendo então, Luíde, que apesar de eu seguir a Cristo, eu vou passar pelas mesmas tempestades? Você está dizendo então, Luíde, que apesar de eu estar seguindo a Cristo, eu vou ser traída, eu vou ser abandonada, eu posso passar necessidades, eu posso ser acometido por uma doença? É isso que você está me dizendo, Luíde? É isso que eu estou te dizendo, irmãos. Então qual que é a diferença, Luíde? Qual que é a diferença do ímpio para aquele que serve a Cristo? Irmão, sabe qual é a diferença minha, que sirvo a Cristo, contra aquele que não serve a Cristo? A diferença não são as circunstâncias, a diferença é o fundamento. Aonde eu estou firmada, aonde eu estou, o vento, as circunstâncias, tudo pode estar à minha volta. O que vai me diferenciar é aonde eu estou firmado. É isso que Mateus diz. Olha o que diz Mateus 7, do 24 ao 27, diz o seguinte:
Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces aonde? Na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não a pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha aqui para mim. São duas casas que caíam sobre ela a mesma chuva, vinham sobre ela o mesmo vento, as ondas batiam no mesmo alicerce. A diferença é que uma cai e a outra permanece firme, porque uma estava afirmado na rocha, que era Jesus. Sabe qual é a minha diferença e a sua? Porque o nosso alicerce é Cristo, o nosso fundamento é Cristo. Não importa o vento, não importa as ondas, nós permanecemos inabaláveis. Querido, sabe por que eu e você conseguimos passar por situações difíceis e nós não nos desesperamos? Não é porque o vento é fraco, mas é porque a rocha é forte. Não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Não desanime com a tempestade. Não desanime com a tempestade. Nós podemos enfrentar situações que parecem ser grandes demais para nós. Queridos, a tempestade, ela não é inesperada. Ela pode ser inesperada para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas ela está dentro da agenda de Deus. Muitas vezes nós ficamos assim chateados. Por que, Deus? Por que o Senhor permite? Por que, Deus? Queridos, nós precisamos entender que o que faz você permanecer é a rocha, que é Cristo. Nós não seremos abalados. Nós servimos a um Deus que é invencível, poderoso, infinito. Não há nada que Ele não possa fazer. Hoje pela manhã eu estava falando que essa semana, eu até vou tomar cuidado, porque irmãos, hoje pela manhã eu contei um testemunho, que essa semana eu e o André fomos assim acometidos por uma grande tempestade, né, amor? Uma situação muito difícil. O tanto que eu recebi de mensagem: pastora, tá tudo bem com você? Pastora, tá precisando de alguma coisa? Eu recebi, Diego, até proposta de dinheiro. Pastora, você tá precisando de dinheiro? Não, irmão, está tudo bem. Mas essa semana eu e o André, nós fomos acometidos mesmo por uma tempestade. Chegou aos nossos ouvidos uma notícia tão difícil, irmãos. E eu confesso a vocês que quando eu ouvi, meu coração ficou assim apertado. E eu disse: Senhor, por que, Deus? Por que, Deus? Por quê? E o meu coração estava tão assim angustiado com aquela notícia. Lá em casa nós estamos fazendo uma reforma. E eu disse pela manhã, nós estamos parecendo um acampamento lá em casa. Nós temos só uma sala, e lá fica o André, a Júlia, o Felipe, a cachorra, e também a minha sobrinha está ficando lá. Então não tinha lugar para eu poder orar, e eu estava tão angustiada, eu precisava tanto. E o único lugar que eu achei lá em casa foi aonde, irmãos? O banheiro, isso mesmo. Só que é um banheiro para 5 pessoas. Eu entro no banheiro, logo tem: preciso usar o banheiro, preciso usar o banheiro. Eu falei: quer saber, eu vou ligar o chuveiro, porque aí eu vou estar tomando banho, eles vão poder me encher. E eu lembro que eu entrei e eu liguei o chuveiro e eu comecei a orar ao Senhor diante daquela notícia que foi tão difícil para mim e para o André. E eu comecei a clamar: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E sabe, irmãos, nenhuma outra palavra saía da minha boca. Eu só clamava: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu comecei a dizer: Senhor, não há nada, não existe dor tão grande que o seu amor não possa curar. Não existe situação tão difícil que o Senhor não possa resolver. Espírito Santo. Queridos, eu tinha 2 escolhas. Eu podia me desesperar, eu podia ficar angustiada, eu podia me lamentar,
Ou eu podia entender que a minha vida está firmada numa rocha que é inabalável. Eu podia me prostrar diante das circunstâncias. Ou eu podia me prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. E foi diante dele que eu me ajoelhei e eu clamei: Espírito Santo, Espírito Santo. Sabe como você tem sabedoria em meio à tempestade? Quando você escolhe a quem você está confiando. Nós podemos ser, irmãos, como aquele insensato, que apesar de ouvir a palavra, a gente não pratica. Então nós começamos a confiar na força do nosso braço. Você pode construir a sua vida baseado nos seus sentimentos. Você pode construir a sua vida baseado na sua conta bancária. Você pode construir a sua vida baseado nas circunstâncias. Você pode escolher construir a sua vida na areia. Ou você pode escolher construir a sua vida na rocha que é Cristo, confiando, ouvindo e praticando a sua palavra, confiando na fidelidade, no caráter de Cristo. É uma escolha, irmãos. Sabe como você vence? Sabe quando você encontra sabedoria em meio à tempestade? Quando você sabe em qual alicerce você está firmando a sua vida. Nós podemos dizer, como eu disse pela manhã, como o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Aleluia! É escolha. Irmãos, é escolha. Diante de quem você tem se derramado? É diante de quem, quando a notícia ruim vem, quando o diagnóstico do médico vem, quando algo dá errado, é diante de quem que você corre para se prostrar? Você tem chorado e você tem se prostrado diante das circunstâncias? Você tem se prostrado diante da notícia ruim? Você tem se prostrado diante da perda? Ou você tem escolhido correr para o esconderijo do Altíssimo? É isso que o salmista diz. Salmos 91:2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não se desespere diante de uma tempestade. Não se desespere. Ela pode ser, você pode estar surpresa, ela pode ser uma surpresa para você, mas o Senhor está com você. Não se desespere. Diante de quem você tem se prostrado? A tempestade, elas podem ser inesperadas para você, mas para Deus não é. Elas podem estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Você pode não entender a razão por detrás delas, mas pode ter certeza. Presta atenção. Você pode ter certeza que elas são instrumentos pedagógicos para que Deus leve você à maturidade. Nós não entendemos. A verdade é que nós não entendemos o porquê de passamos todas as coisas, mas nós podemos continuar confiando nessa rocha que é inabalável, que se chama Jesus Cristo. É nele que a nossa vida está sendo construída. Amém, irmãos? A minha pergunta para você é: você tem firmado a sua vida nessa rocha? Você tem ficado ansioso, com medo diante de uma notícia? Vá para os pés de Jesus. Para de se lamentar com quem não pode te ajudar. Para de buscar solução para quem não consegue resolver os seus problemas, irmãos. Para de buscar solução aonde você não vai encontrar. Sabe aonde você vai encontrar a solução para essa tempestade? É nos pés do Senhor. É na tua presença, é na tua palavra. É buscando relacionamento com Ele. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que pode acalmar o mar. É Ele que pode mudar a situação.
A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Então lá estavam os seus discípulos. Eles foram mandados para o meio daquela tempestade. E olha o que diz o versículo 17 de João. Eles entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Sabe, queridos, talvez nenhum fato nos deixa mais aflito do que lidar com a demora de Jesus, é ou não é? É ou não é, irmãos? Como nós podemos reconhecer o amor de Deus se na hora da nossa maior angústia Ele não chega para nos socorrer? Como entender o amor de Deus com aquela crise que parece que não passa, certo, Loide? Então eu já orei, eu já jejuei, eu já declarei a palavra, mas mesmo assim as circunstâncias não mudam no meu casamento, na criação dos meus filhos, na minha empresa, na minha saúde emocional. Nada. Como conciliar a fé no Deus que intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado? Como conciliar um Deus de amor em meio ao nosso sofrimento? Lá estavam os discípulos no meio daquele mar. Já era de madrugada e Jesus ainda não tinha vindo. Como entender? Eles estavam ali, Jesus disse que eles já podem ir, porque eu já vou me encontrar com vocês, mas já tinham passado muito tempo e Jesus não estava lá. Como nós podemos entender? Você já passou por uma situação dessa? Que você olha e você diz: quando, Deus? Quando o socorro vai vir? Quando a resposta vai vir? Eu tenho orado, eu tenho feito campanhas, eu tenho crido, mas nada muda. Querido, nós precisamos entender. Lá Marcos 6, do 46, 48, vai dizer: Jesus, Ele não estava longe. Jesus, Ele não está indiferente à minha dor e à sua, querido. Ele não está indiferente. Ele não está indiferente à sua tempestade. Eu sei que parece que você está só. Eu sei que a impressão que você tem é que nada muda, que as coisas não saem do lugar. Mas Jesus, Ele se importa. Ele não está indiferente a você. Lá em Marcos diz: tendo-a despedido a multidão, Jesus despediu a multidão, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Então ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Queridos, quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando em seu favor. Ele está preparando algo maior, algo melhor. Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é a certeza que você deve ter. Loide, eu não estou vendo, a sensação é que eu estou sozinho, mas você precisa crer que Ele não está indiferente. O Senhor está preparando algo maior e melhor para você. Mesmo que os teus olhos não consigam contemplar agora. Mesmo que as ondas pareçam ser grandes demais. Mesmo que esteja tudo escuro, queridos, não se desesperem. Ele não está longe, Ele não está indiferente. Lá estavam os discípulos no meio daquele mar, alta madrugada. E a palavra conta que Jesus os viu. O Senhor estava olhando, o Senhor estava orando, Ele estava contemplando, o Senhor estava preparando algo muito melhor para eles. É exatamente nisso que nós devemos confiar. Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando as circunstâncias fogem do nosso controle. Olha o que diz João 6,18. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente eles viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco e eles ficaram aterrorizados. Queridos, mesmo quando as circunstâncias parecem sair do controle. Sabe quando você já fez de tudo
Sabe, quando eles estavam lá, eles eram pescadores, eles eram homens experientes, mas por mais que eles se esforçassem, por mais que eles remassem, o barco continua ali naquela tempestade, as ondas continuam entrando e eles começam a desesperar. E exatamente no momento que tudo parecia perdido, Jesus vai ao encontro dos discípulos quando todas as esperanças humanas já haviam chegado ao fim. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter. Mesmo quando tudo parece que está ruim, que nada vai dar certo, você precisa entender que o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, amém? Eu quero tirar com vocês agora 4 lições. 4 lições que nós vamos aprender sobre esse texto. 4 aplicações para você que, assim como eu, está passando por alguma tempestade. E essa tempestade talvez pode ter vindo essa semana, ou já faz um mês. Você pode dizer: Luíde, parece que já está um ano que essa tempestade não passa. Se você está passando por essa tempestade, eu quero que você entenda 4 lições que nós vamos tirar agora desse texto. Porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele não quer que você fique desesperado. Tem muitas pessoas que estão aflitas, angustiadas, ao ponto de desistir, ansiosas, com medo, não dormem, porque a tempestade parece grande demais. Elas estão ao ponto de desistir. Então presta atenção, irmãos, porque hoje o Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer acalmar o seu coração. Primeiro, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Jesus não chegou atrasado no mar da Galileia. O seu socorro vem na hora certa. Aquela tempestade só tinha uma finalidade, presta atenção: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. Você não precisa ter medo. Jesus, Ele sempre vem ao nosso encontro. Não importa o tempo que passe, não importa qual é a tempestade, a certeza que você tem que ter é que Ele vai vir ao seu encontro. Mas você não depende do que você sente. Você crê, você vive segundo aquilo que você crê. Jesus, Ele sempre vem ao seu encontro. Queridos, as tempestades, elas não são autônomas e elas nem chegam por acaso. Elas estão na agenda de Deus. Elas fazem parte do currículo para a nossa vida. A tempestade não vem para nos destruir, ela vem para nos amadurecer. Sabe essa tempestade aí que você está passando? Sabe essa situação difícil aí no seu casamento? Sabe essa notícia difícil? Sabe essa dor? Essa tempestade, ela não está aí para te destruir, ela está aí para te amadurecer. O Senhor, Ele quer te levar a um novo nível de fé. O Senhor quer te levar a um novo nível de maturidade. Os discípulos, eles conheceram Jesus de forma mais profunda depois daquele livramento. Você sabia disso? Você já passou por essa experiência? Irmãos, essa semana, todas as vezes que o meu coração queria ficar assim apertado, eu olhava para aquela tempestade e eu dizia: o Deus a quem eu sirvo, Ele já me tirou de situações semelhantes ou até piores. O Deus que me trouxe até aqui, Ele é capaz de me levar mais longe. O Deus que tem cuidado dos meus filhos, da minha família, Ele vai continuar provendo cura, libertação, provisão. Eu não preciso ter medo. Isso se chama maturidade. Mas sabe o que acontece? As pessoas, diante de uma tempestade, de uma dificuldade, elas querem desistir. Então o Senhor, Ele precisa forjar o seu caráter. O Senhor precisa levar você a um novo nível de fé, de maturidade. E sabe o que Deus usa para fazer isso com você? Fala: me levando à tempestade. A tempestade que você está passando não é para te destruir. Não permita, irmãos, que a tristeza, o desânimo, o cansaço alcance você. O Senhor está treinando, está forjando o seu caráter. Hoje eu falei pela manhã, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, e nós vemos assim a disposição, a fidelidade desses homens em selar a sua mensagem com o sofrimento e, na maioria dos casos, com a sua própria vida. Irmãos, o que os apóstolos de Cristo viram, que fizeram com que eles não se importassem em morrer pelo Evangelho.
Qual foi a experiência que eles tiveram? Que mesmo diante de grande perseguição, eles decidiram permanecer. Pedro, sabe esse Pedro que estava dentro desse barco? Que viu Jesus andando sobre as águas? Esse Pedro, ele foi crucificado por causa do evangelho. E a história conta que Pedro, quando ele foi crucificado, ele diz: não, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não quero ser crucificado como Jesus, eu não mereço, eu não sou digno. O que faz um homem não se importar com a morte? Quando nós olhamos para a vida de Tiago, que foi morto pela espada, a tradição afirma que Tomé foi perfurado com uma lança. André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Irmãos, esses homens estavam lá no barco. Eles tiveram uma experiência. Eles estavam diante de um Deus que era todo poderoso. Então quando a morte veio, quando as circunstâncias veio, eles olharam e falaram: olha, nada nesse mundo se compara a tudo que eu já vivi com Jesus. Se eu tiver que morrer, que morra. Essa tempestade não foi para a sua destruição, mas para te levar a uma maturidade, para que você conheça o Senhor de forma mais profunda. Então não se desespere. Os discípulos, eles conheceram Jesus de forma mais forte. Deus não quer que você tenha uma experiência, irmãos, de segunda mão. As tribulações, elas são recursos de Deus para nos levar à maturidade. Quando Ele vai vir, Loide? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Jesus sempre vem ao nosso encontro. Permaneça inabalável na sua posição, firmado na rocha que é Cristo, porque Ele sempre vem a nosso encontro. Segundo, Jesus vem ao nosso encontro na hora que os nossos recursos acabam. Marcos 6,47 vai dizer que eles remaram com todo o empenho, do cair da tarde até as 3 horas da madrugada, e ainda estavam no meio do mar, no centro dos problemas, no lugar mais fundo, no lugar mais perigoso, e eles não saíam do lugar. Sabe, irmão, às vezes nós temos a sensação que os nossos esforços, eles são inúteis. Nós remamos contra a maré. Já se sentiu assim? Você tenta de um lado, aí você tenta de outro, você faz de um jeito, você faz de outro, e a situação não muda. Eles se esforçaram, e às vezes a gente se esforça, a gente chora, a gente clama, jejua, mas o perigo, ele continua, ele não se afasta. Mas queridos, olha aqui para mim, mas quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais escura, a madrugada da nossa história, Jesus aparece e Ele põe fim na nossa crise. O Senhor vem quando necessitamos. Eu quero dizer algo para você: o tempo de Deus não é o nosso. Nós precisamos entender que Deus, Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Quando nós olhamos para a história de Daniel, que foi para a cova dos leões. Hoje pela manhã, gente, eu falei que Daniel foi para a fornalha, mas Daniel foi para a cova dos leões. Eu falei e nem percebi. Quando nós olhamos para a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, é tão interessante, porque quando a gente vê essa história, nós achamos que Daniel era super fortão, que chegaram nele e falaram assim: ó, você vai para a cova dos leões, eu vou mesmo, tô nem aí. Você acha que foi assim que Daniel fez? Provavelmente Daniel, ele era um ser humano como eu e você, irmãos. O coração deve ter ficado apertadinho diante dessa notícia. E provavelmente Daniel começou a clamar e orar e dizer a Deus: se for possível, me livre dessa sentença, eu não quero ser morto pelos leões. Senhor, me livre, Senhor Deus de Israel, o Senhor já fez tantos milagres. E ele está clamando, e a cova do leão está se aproximando, e ele está chegando, ele está chegando. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou na cova dos leões. Porque o tempo de Deus é diferente do meu e o seu. Deus poderia ter livrado ele, poderia ele não ter passado por essa experiência, mas Deus não livrou, porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Quando nós olhamos para os amigos de Daniel que foram jogados na fornalha,
Você acha que eles estavam assim, sorridentes, assim, ó? Vou para a fornalha. Você acha que é assim, irmãos? Eles deviam estar com o coração angustiado, sofrendo. E provavelmente eles também estavam clamando, recitando os salmos, né? Os judeus, eles sempre fazem isso quando eles estão com o coração apertadinho. E eles estavam ali recitando. Então eles estavam chegando perto daquela fornalha. Deus poderia evitar, mas o tempo de Deus não é como o nosso. Então a história conta que a fornalha, ela estava 7 vezes mais quente do que o normal. Ao ponto das pessoas que estavam levando, elas morriam de tão quente que estava a fornalha. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas o Senhor livrou na fornalha. Porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. E nós precisamos entender isso. É quando os nossos recursos acabam. É quando nós não temos mais saída. É quando nós olhamos para a circunstância e falamos, certo, Deus, ou é o Senhor que faz, porque eu não tenho condição. Ou é o Senhor que me livra desse leão. Ou é o Senhor que fecha a boca do leão. Ou é o Senhor que está comigo nessa fornalha, porque eu não tenho condições. É quando os nossos recursos acabam. É exatamente nesse momento que a provisão de Deus vem. Deixa eu perguntar, você tem esse sentimento que os recursos já acabaram? Você olha e fala, eu já tentei de tudo. Porque se você está nesse lugar, é exatamente agora que o livramento virá. É por isso, irmãos, que quando situações acontecem na minha vida, eu já me rendo logo diante do Senhor. Eu já falo, Senhor, eu não consigo fazer. Eu não consigo, Senhor, está aqui, ó. Resolve esse problema para mim. A tua palavra, e eu começo a declarar a palavra. E eu começo a declarar, por quê, irmãos? Porque é exatamente nesse momento que o Senhor, Ele vem. Jesus, Ele vem na hora em que os nossos recursos acabam. Quando parecer não ter mais saída, você pode confiar. Ele trará livramento. Ele trará livramento. O Senhor trará livramento. Não tenha medo. Pare de correr de um lado para o outro. Porque o que você precisa, você encontra em Cristo. Terceiro, Jesus vem ao nosso encontro caminhando sobre o mar. Olha que interessante, aqui eu quero chamar a sua atenção para 2 pontos. Eles esperavam por Jesus, mas não de maneira assim tão estranha. Eles estavam exaustos, eles estavam sem esperança, eles estavam assim cheios de pavor. E num desses lampejos, não é assim a tempestade? Não tem uns trovões que fica claro, fica escuro, fica claro, fica escuro? Em um desses momentos eles olham de longe assim, e eles veem uma silhueta. E eles veem essa silhueta caminhando sobre as ondas. E Mateus vai dizer que eles ficaram tão assustados, tomados de medo. Lá em Mateus também conta essa história, né? Eles ficaram assustados e tomados de medo. E eles gritaram, olha lá, é um fantasma. Você sabia que o livramento de Deus na tempestade, ele vem de lugares inesperados? Sabe aquele lugar que você não espera? Sabe aquela situação que você não acredita? É exatamente de lá que o Senhor vai trazer o livramento para você. Porque já passou por aquela situação de você passar por uma situação tão difícil, e quando você olha para o livramento, você chega a uma conclusão. É verdade, esse livramento foi o Senhor, porque eu não tinha nenhuma condições. Às vezes nós acreditamos que o livramento vai vir de tal lugar, por causa de tal pessoa, porque tal situação. Aí vem o Senhor e muda toda a história. E o livramento vem de um lugar que a gente nunca espera, através de pessoas que nós não esperamos. Não apenas a tempestade era pedagógica, mas também a maneira como Jesus chega aos seus discípulos. O socorro, ele vem, irmãos, muitas vezes de lugares onde nós não esperamos. Para de correr. Deixa que Ele faz. Deixa que Ele resolve. Deixa para Ele fazer. Pare de ficar se debatendo, tentando resolver uma situação que você não dá conta. Confia, porque Ele faz. O socorro vem de lugares onde nós não esperamos. Quero chamar a sua atenção. Algo tão maravilhoso. Jesus, Ele aparece para os discípulos
num lugar onde eles não esperavam, porque Jesus, ele é poderoso, ele poderia ter aparecido no barco assim, não poderia assim, ó, e aparecido, não poderia? Mas Jesus fez questão de andar sobre as águas. Sabe, irmãos, sabe aquelas ondas que eram grandes demais? Sabe aquela tempestade que estava causando medo nos discípulos? Eles olhavam para aquele mar, era tão grande, eles estavam tentando resolver, eles não conseguiam. Sabe essa situação grande demais? Aí vem Jesus, literalmente colocando as ondas debaixo dos pés deles, mostrando para os discípulos: sabe isso que é grande demais para você? Para mim é pequeno. Sabe essa situação que é impossível para você? Eu ando sobre ela. Não existe nada tão grande. Os discípulos estavam amedrontados por causa do mar, e Jesus vem caminhando sobre o mar. Sabe essa situação que parece grande demais para você? Ela é pequena diante de Deus. Sabe aquilo que parece ser impossível para você? Então, o Senhor, ele vai caminhando sobre essa situação. Ele está dizendo: pode se acalmar, porque você não tem controle sobre ela, mas eu consigo pisar sobre ela. Literalmente, o Senhor veio andando sobre as águas. O Senhor, ele vai pisando naquelas ondas que pareciam ser difíceis demais. Quero que você pense agora aí no seu lugar. Qual é a tempestade? É o desemprego? É a situação financeira? É a criação com os filhos? É o casamento? Você recebeu algum diagnóstico médico? Isso te causou angústia? É alguma perda? O que está acontecendo aí? Que as ondas parecem ser grandes demais. A situação parece ser difícil demais. Pensa nela agora. O que tem acontecido com você que tem tirado a tua paz? Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, nessa noite, Ele está andando sobre essa situação. Ele está dizendo para você: ela pode ser grande para você, mas para mim não. Então não tenha medo. Ela pode estar fora do seu controle, mas ela não está fora do meu controle. Então vem o Senhor caminhando sobre as águas, e aquilo que parecia ser difícil, para o Senhor não era nada. Jesus também, Ele faz da própria tempestade o caminho para chegar à sua vida. Você sabia disso? Muitas vezes as tempestades que nós vivemos é um caminho que Jesus, Ele faz até o nosso encontro. Eu confesso a vocês que essa semana eu estive diante do Senhor todos os dias. Não que eu não esteja sempre. E eu clamava, e eu estava com o Senhor todo o tempo. E sabe, queridos, é algo tão maravilhoso, porque quando você vê o cuidado de Deus em meio à tempestade, você se sente tão amado, você se sente tão protegido, tão cuidado, ao ponto de eu olhar o Senhor e dizer: Pai, como o Senhor pode me amar tanto? Como é que o Senhor pode cuidar de mim nesse nível? Como o Senhor pode me olhar? Como é que o Senhor pode curar o meu coração, as dores do meu coração? A tempestade é um caminho que Jesus, Ele usa para te encontrar. A tempestade é um caminho que o próprio Deus faz para encontrar o seu coração. Existe uma canção do Diante do Trono que eu vou cantar para vocês. Mentira, irmãos. Mas um dia eu vou treinar e vou cantar. Tá ouvindo, amor? Esse é o meu alvo. Existe uma canção do Diante do Trono que diz o seguinte. Ela fala: transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo o que eu preciso. Essa tempestade, esse deserto que você está passando, o Senhor, Ele é capaz de transformar esse deserto em um jardim secreto, um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento. Queridos, essa tempestade, ela não é maior do que o Deus que você serve. Essa tempestade não é grande o suficiente para fazer que você desista. Mas nesse momento de deserto, esse momento de tempestade, o Senhor, Ele vai transformar em um jardim secreto.
E quanto mais a tempestade vem, mais firmado você está nele. Quanto mais a tempestade vem, mais fortalecido você está nele. Quanto mais os ventos sopram sobre a sua casa, sobre a sua família, mais da presença dele você tem. Não é momento de fugir, não é momento de querer abandonar tudo, não, irmãos. É momento de você ir diante da presença do Senhor e clamar por socorro. Se for para você chorar, chore aos pés do Senhor. Se for para você clamar, clame a Ele que pode todas as coisas. Ele vai transformar esse deserto em um lindo jardim secreto. E você vai ser amado, cuidado. Eu lembro que quando eu saí do banheiro e de ter tido esse momento com o Senhor e clamar, e eu comecei, o Espírito Santo me levou a lembrar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, da morte dele, da ressurreição, de como ele é forte, e o amor, e esse amor tão grande me invadiu de todos os cantos, de todas as formas, que aquela dor que estava tão grande no meu coração, ela desapareceu. E eu saí daquele lugar, não porque as circunstâncias tinham melhorado, porque as circunstâncias não tinham melhorado, mas o meu coração estava em paz, aquela paz que excede todo o entendimento, essa paz que o mundo não pode dar, é somente nele, irmãos. E o Senhor transformou o meu deserto em um jardim secreto, e eu não me senti abandonada, eu não me senti não vista, mas aqueles dias eu me senti amada, protegida. E eu comecei a engrandecer o Senhor, eu engrandeci o Senhor, eu agradeci, obrigada, meu Deus. Obrigado pelo seu amor que não desiste. Obrigado porque o seu amor cura, o seu amor liberta. Irmãos, a tempestade, ela é um caminho que o Senhor faz para entrar no seu coração. Busque o Senhor, busque intimidade com o Senhor. E por último, quando Jesus aquieta a alma aflita. Olha que interessante, irmãos. Eu até falei hoje pela manhã, né? Quero que você pense que lá está o barco. E os discípulos estão desesperados. O vento, tudo estava acontecendo. E Jesus, ele veio caminhando sobre as águas, certo? E aí os discípulos, eles gritam, olha lá, é um fantasma. Se sou eu, irmãos, eu vou já chegando assim, ó. Não, para com esse trem aí, vento, para... Onda, para, não, sou eu, Pedro, tá doido? Você acha que é um fantasma? André, sou eu. Para de ser doido, menino, sou eu, não é assim que a gente faria? A gente vai, não, calma. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que Jesus, ele não falou primeiro ao vento, nem à tempestade. Jesus, ele primeiro falou aos discípulos. Ele olha e diz, ei, não tenham medo, sou eu. Você sabia que existe tempestades, que elas são muito maiores no nosso coração? Você sabia que Jesus, antes de acalmar a tempestade do lado de fora, Ele quer acalmar a tempestade que está dentro do seu coração? Ele quer que você aprenda a confiar nele, mesmo quando as ondas estão altas, mesmo quando o vento está soprando. Jesus, ele compreendeu que o maior problema daqueles discípulos não era circunstancial, mas era existencial. Não eram os fatos, mas os sentimentos. Então Jesus, ele olha e fala, ei, você não precisa ter medo, sou eu. E nessa noite, Jesus, ele quer dizer isso para você. Luíde, mas para mim ter paz, eu preciso que as tempestades se acalmem. Não, irmãos. Para você ter paz, você precisa confiar que Jesus está com você. E se Ele está com você, não importa a circunstância, não importa o diagnóstico, Ele vai acalmar a tempestade que está dentro do seu coração. Porque essa tempestade tem deixado você ansioso. Essa tempestade tem causado medo, angústia. Você quer desistir. E o Senhor está gritando pelo seu nome. Ele está dizendo, não tenha medo. Sou eu. Não tenha medo. Se acalme. Então Jesus, ele clama e ele diz, psiu, psiu, não tenho medo, sou eu. Então Jesus, ele vai caminhando. Ele entra no barco. E a história diz que quando Jesus entra no barco,
O que acontece com a tempestade? Ela se acalma. Mas antes do Senhor acalmar a tempestade de fora, Ele quer acalmar a tempestade do seu coração. Sabe, queridos, na minha vida e na vida do meu marido, a tempestade que começou a semana, ela não se resolveu do lado de fora. Os ventos estão batendo, a chuva está caindo, está batendo no nosso alicerce. Mas sabe por que eu tenho essa paz? Porque o Espírito Santo, Ele acalmou a tempestade que veio no meu coração. E quando eu estou calma, quando eu estou segura nesse braço, nessa certeza, nessa convicção, nesse amor, nessa certeza de um Deus que é invencível, que não perdeu nenhuma batalha, é diante dele que o meu coração se acalma. E o Senhor quer acalmar o seu coração hoje. O Senhor não quer que você dependa de circunstâncias para confiar nele. Loide, como é que eu venço o medo? Loide, como é que eu faço para vencer o medo? Sabe como é que você vence o medo? Tendo a certeza que a presença de Cristo está com você. A presença de Cristo conosco é a nossa conquista da tempestade. Mesmo quando a tempestade vem, Ele está no controle. Jesus, Ele quer acalmar o seu coração. Antes de acalmar a tempestade, Loide, antes de acalmar a tempestade. Porque nós não dependemos de circunstâncias, nós dependemos dEle. E é por Ele que nós vivemos, e é para Ele todas as coisas. Quero que o louvor venha aqui. Quero que você fique de pé. Sabe, irmãos, o medo, ele embaça os olhos da alma. O medo, ele embota o discernimento espiritual. A gente fica perdido. A gente deixa de confiar. A gente começa a achar que nós fomos abandonados. O medo, ele embaça os nossos olhos. O medo, ele enfraquece a fé. Onde reina o medo, a fé tropeça. Mas eu quero que você entenda, Loide, como vencer esse medo, sabendo que Jesus está com você. E se Ele está com você, irmãos, você não precisa de ter medo de mais nada. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa resolver. Esse problema que parece ser grande demais para você, Ele está caminhando sobre essas ondas que estão tentando afundar o seu barco. As ondas podem estar fora do seu controle, mas elas estão debaixo dos pés de Jesus. Você não precisa ter medo. Essa situação financeira, o seu casamento, essa doença, nada é maior do que Ele. Nada, nada. E você, irmãos, eu me recuso a chorar se não for aos pés de Jesus. Se eu tiver que chorar, irmãos, eu vou aos pés daquele que pode resolver o meu problema. E é diante dele, diante da palavra, profetizando a sua palavra, ouvindo e praticando a sua palavra, eu coloco os meus pés na rocha. Nós vamos declarar a grandeza de Deus. Eu sei que essa tempestade parece que é grande demais, mas o Deus em quem você serve, Ele é maior. Maior do que a perda, maior do que o abandono, maior do que a traição, maior do que a doença. Ele é maior. Então eu quero que você pense nessa situação que tem afrontado você, e você vai declarar: o meu Deus é maior.